que eu tive pensando esses dias, até acho que comentei ontem com o pastor Rui. Aqui nesse país, por exemplo, tem já mais de 4 milhões de contaminados do coronavírus, né, testados. Muitos não estão testados, evidente. No Brasil já passou de 2 milhões. E eu fico pensando, né? Eu recebi esses dias aí, parece que num culto 40 pessoas haviam sido contaminadas com coronavírus, numa igreja. E eu fiquei pensando, né, que são 40 pessoas contaminadas numa igreja contra mais de 4 milhões que foram contaminados no mercado, nas lojas, no trabalho ou até em casa. Em Nova York mesmo a contaminação foi muito grande e as pessoas estavam de quarentena em casa. E realmente a gente tem dificuldade de administrar isso na cabeça, né? A gente quer estar na igreja e imagina que você também em casa gostaria de estar. Talvez hoje parece que na Central da Praia Grande é o primeiro culto que ia ter presencial com limite de 40 pessoas, mas eu não sei como é que está lá. Depois do culto a gente vai saber. Santa Catarina também parece que está fechando novamente as igrejas porque aumentou o número de contaminados. Enfim, o comércio nada fecha, a igreja fecha. Se você tem que manter o distanciamento social no mercado, se você tem que manter o distanciamento social nas lojas, se você tem que manter o distanciamento social no trabalho, por que você não pode manter o distanciamento social na igreja? Eu estou com dificuldade de entender isso. Parece que tem alguma coisa por trás que está mexendo com mais força do que parece. Mas hoje em dia, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo são identificadas como cristãos. Mas como é que a gente pode realmente identificar um cristão? Em Atos 11, no verso 26, você tem quando pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos. Atos 11, verso 26, se quiser abrir a sua Bíblia ali, 11, verso 26, na minha tradução diz assim: isso foi na igreja de Antioquia, lá em Antioquia, na cidade, quando eles estavam formando a igreja, Paulo e aqueles que ele foi conquistando para Jesus, e diz assim na minha tradução: e tendo-o achado, levou para Antioquia, falando falando que Barnabé foi buscar Saulo em Tarso, e quando achou Saulo lá em Tarso, ele foi para Antioquia. Tendo achado, levou para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E aí vem o ponto: em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Cristãos porque representavam Cristo. Agora, como é que os apóstolos tinham sido identificados a princípio? Está no capítulo 4, verso 13, daqui de Atos também, não é? Pedro e João estavam perante o Sinédrio, e é aquele texto que a gente até já usou na escola sabatina, não é? E o verso 13 diz assim, falando das autoridades em relação aos apóstolos: e tendo eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam, porque eles tinham um linguajar profundo, uma situação de postura pessoal, de pregação bem interessante. E diz assim: e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Interessante. Mas depois de uns 60 anos, mais ou menos, que Jesus havia subido ao céu, João, esse que foi citado ali em Atos 4, era o único apóstolo ainda vivo. E você sabe que João, o apóstolo, foi o único que acabou morrendo por uma morte natural. Então, depois de uns 60 anos mais ou menos que Jesus havia subido ao céu,
João dos apóstolos era o único que estava vivo, portanto ele era o único que havia conhecido pessoalmente Jesus. Era o único, não tinha mais ninguém, não é? Era o único que tinha caminhado com Jesus, tinha vivido com ele. E foi então que ele João começou a escrever os livros que tem o nome dele na Bíblia. O Evangelho de João, provavelmente foi o último, mas ele escreveu o primeiro, segundo e terceira carta de João, o Apocalipse, depois que ele foi libertado da quarentena que ele teve na ilha de Patmos, e o Evangelho de João, que possivelmente foi o último livro da Bíblia a ser escrito. E em 2 folhas, ele escreveu a primeira carta de João, e eu quero que você abra sua Bíblia lá na primeira carta de João, e nós vamos ver como é que João identifica. São 2 folhas apenas, então aqui, 2 folhinhas. Se você quiser, se der o trabalho, uns 20 minutos talvez, meia hora, depende da fluência da tua leitura, você vai ler essa carta, não é? E eu quero dar alguns detalhes dela. O apóstolo escreveu essa carta, e o propósito dessa carta é um propósito pastoral. O que é que eu quero dizer com isso? Ele já era um pastor, não sei se você já ouviu falar, mas depois que ele saiu de Patmos, ele foi as escritas da patrística, que nós chamamos, dos pais da igreja, dizem que ele era o bispo da igreja de Éfeso, aquela igreja que Paulo havia formado. Ele era o primaz ali, ele era o bispo ali, ele era o pastor daquela igreja. Então o propósito dessa primeira carta de João é também um propósito pastoral. E o tema principal, vê se tem alguma coisa a ver com a gente hoje. O tema principal da carta é o seguinte: João escreveu com muito amor para os filhinhos espirituais dele, para que eles estivessem melhor preparados para a vida cristã. Não é exatamente o que você e eu precisamos hoje? Melhor preparo para a vida cristã? Por certo que sim. Então tem tudo a ver com você e comigo, não é? E a palavra dominante aqui, a palavra-chave mais importante, é o amor, né? O amor é a essência do que a carta de 1 João diz, né? E ali João exorta de uma forma muito simples, mas profundamente espiritual, a todos eles. E quando a gente lê a carta, tem 2 expressões que chamam a atenção, e eu quero destacar elas para você, porque essas expressões é que vão mostrar como é que você e eu podemos ser identificados, ou como você deve identificar algum cristão. A primeira expressão é nascido de Deus, e a segunda expressão, que é correlata a essa, é nascidos dele, não é? Então, através dessas 2 expressões, o apóstolo nos mostra como é que você e eu podemos ser reconhecidos e como reconhecer os filhos de Deus. Então, veja bem, nessa carta, há 5 vezes essa expressão nascido de Deus ou nascido dele. A primeira que eu quero destacar, o apóstolo nos dá 5 marcas do cristão. A primeira delas está no capítulo 5 da primeira carta de João. Abre aí o seu aplicativo ou a sua Bíblia. Capítulo 5, verso 1, que diz assim, olha: todo aquele que crê que Jesus é o Messias é nascido de Deus. Está vendo essa expressão? É ela que vai marcar os 5 pontos. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nós vivemos num mundo hoje que até teólogos, doutores em teologia, são ateus. Eu não sei se você sabe disso, mas tem doutores em teologia que são ateus, mas são doutores em teologia, não é? Então, aqui mostra, tem correntes do cristianismo, por exemplo, que falam que Jesus era um homem muito bom, nada mais. Tem correntes do cristianismo que falam: Jesus é um homem muito sábio, Jesus era um grande mestre. Tem correntes que dizem: Jesus era um profeta.
Você pega o Alcorão mesmo, fala que Jesus é um profeta. Não sei se você sabia disso. Mas aqui diz mais do que isso. Aqui diz que todo filho de Deus crê que Jesus de Nazaré é o Messias prometido, ou seja, o Salvador do mundo. Não somente um bom homem, não somente um sábio, não somente um mestre, não somente um profeta, mas o Filho de Deus. Deus que deixou a eternidade para se tornar homem e morrer por você e por mim. Essa é a primeira característica de um verdadeiro cristão. Crê que Cristo de Nazaré, Messias, é o Messias prometido para você e para mim. Isso nos leva então a entender melhor como é que nós devemos confessar o Senhor Jesus. Quando Jesus perguntou para os discípulos em Mateus 16, se você puder abrir a tua Bíblia em Mateus 16, quando Jesus perguntou para os discípulos quem é que o povo daquela região dizia que ele era, uns diziam que ele era um grande profeta, outros diziam que ele era isso, aquilo, e Jesus foi mais direto, com o dedo na ferida com eles, dizendo: para vocês, quem é que eu sou? Abra lá sua Bíblia em Mateus 16, e você vai ver as respostas deles. Quando Jesus perguntou: o que é que dizem aí o povo que eu sou? No verso 13, no verso 13 Jesus faz a pergunta, no verso 14 você tem a resposta. Respondeu-lhes: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros profetas, o que já seria uma grande honra, Jesus ser comparado a um dos grandes profetas na Bíblia. Mas Jesus não se convenceu só com isso, e aí no verso 15 ele foi direto: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, para vocês eu sou o quê? E essa manhã Jesus está perguntando para você e para mim: o que é que eu sou para você? E a resposta de Pedro tem que ser a nossa resposta, com certeza. Simão Pedro, no verso 16, assim: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Cristo não for o primeiro na nossa vida, se Cristo não for o Messias prometido para você e para mim, a gente pode até andar com a Bíblia embaixo do braço e ir na igreja, mas talvez a gente não seja um cristão verdadeiro. Mas veja, você e eu, assim como Pedro, a gente tem que reconhecer que Jesus é o Filho do Deus vivo. E reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus vivo, a gente tem que permitir que Ele viva em nós e através de nós. E se Ele vive em nós e opera através de nós, nós vamos para o segundo ponto, que os nascidos de Deus precisam ser identificados, e são identificados no primeiro Evangelho de João, de novo, na primeira carta de João. Só que agora nós vamos no capítulo 3 e o verso 9. 1 João 3, verso 9, que diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Interessante. O que significa isso? O Filho de Deus peca, mas é incapaz de viver pecando. Eu acho legal isso. Errar, todos nós erramos, pecamos, às vezes destratamos as pessoas, às vezes falhamos com alguma coisa, enfim, a gente peca, não é? Por isso eu me assusto quando eu vejo as pessoas hoje, mesmo dentro da igreja, infelizmente, defenderem que você tem que viver sem pecar. É claro que a gente tem que viver sem pecar, mas a gente ainda é uma igreja militante, não uma igreja triunfante, né? E aqui mostra bem claro que o Filho de Deus é incapaz de viver pecando. Isso não significa que você nunca mais vai cometer algum pecado, mas que você e eu não vamos mais viver habitualmente no pecado. E mais ou menos seria assim, olha. Dois animaizinhos, um é doméstico, o outro não. Um gato. Você já viu o gato sujo? Eu nunca vi. A primeira coisa que o gato faz é se lamber inteiro,
O gato se lambe, se limpa, ele está sempre bonitinho. E se ele se suja, e às vezes você sabe que ele se suja, um pouco depois ele está limpinho. Agora pega um porquinho, lava ele, perfuma ele, bota uma fitazinha azulzinha no pescocinho dele, solta ele vai para onde? Corre para a lama. Então veja, nós temos que ser um cristão que nem o gato. A gente pode se sujar, mas não continuamente, porque o pecado faz parte da nossa natureza, mas a gente não deve ficar pecando. E a gente busca o poder do Espírito Santo para transformar a nossa vida. O problema é quando a gente vai ser um crente porquinho, que nem a Ana está falando. E esse é o problema, o desafio que você e eu temos. E aqui mostra claramente o que? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por que a gente não deve viver na prática do pecado? Porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Então, primeiro a gente tem que crer que Cristo é o Messias prometido, o nosso Salvador, que nos salva. Segundo, a gente não deve viver pecando. Então um filho de Deus nunca vai estar feliz realmente se estiver vivendo uma vida de pecado. E eu quero fazer uma rápida invectiva com você. Como tem sido a guarda do teu sábado? Pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Como é a guarda do teu sábado? Como é a tua fidelidade nos dízimos e ofertas? Como é seu relacionamento familiar? Que tipo de prioridades você tem com a sua família? Como é o seu comportamento com comidas e bebidas? Eu me lembro uma vez, eu trabalhava ainda na Superbom, e aos sábados à noite, depois do pôr do sol, eu costumava passar em algumas lojas principais de São Paulo, de mercado, porque eu cuidava da merchandising da Superbom, e eu precisava sempre saber se o que a gente tinha de espaço era suficiente para a rotação dos produtos no sábado à noite, enfim, que no sábado a gente não trabalhava, os promotores não passavam nas lojas. E eu me lembro uma vez que eu estava numa loja, no sábado, eram umas 9 da noite, coisa por aí, e eu encontrei um ancião de uma igreja com uma lata de cerveja na mão. E ele ficou muito sem graça, e eu falei, e agora? O que eu vou falar pro homem? Eu não tenho nada a ver com a vida dele, isso é problema dele com Deus, não é comigo? E abracei ele, meu irmão, como é que tá? Eu não era pastor, nem imaginava, acho que ser pastor naquele tempo, que eu trabalhei 18 anos na Superbom. Abracei ele, irmão, como é que tá e tal, e ele quis assim falar qualquer coisa. Eu falei, irmão, o senhor cuida da sua vida, eu cuido da minha. Eu mal cuido da minha, cuida bem da sua, porque eu não cuido bem da minha. Tá certo? Eu não sei o que aconteceu depois, porque eu nunca tive coragem de perguntar para ele se ele parou de beber depois daquilo, né? Porque se ele tivesse um pouco de consciência, acho que ele teria parado, eu não sei. Se fosse eu, acho que eu parava, mas eu não posso julgar ele. E não posso criticar ele. Mas veja, como é que tem sido? Que comidas? Tem gente que já é batizada há 10 anos e ainda continua comendo coisas que não devia comer, que está na Bíblia que não deve. Tem gente que já está há 10 anos batizado, 15 anos ainda bebe lá a sua ancião da igreja ali. Quer dizer, errar todo mundo erra, a gente não pode passar a mão na cabeça de ninguém, mas também a gente não pode pensar que pode fazer igual porque o outro faz. O fato de ele fazer e eu fazer porque ele faz não justifica que eu faça, porque eu vou prestar conta de mim, você de você. Então veja, o segundo ponto é que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Então aí vem o ponto seguinte: se nós não vivemos na prática do pecado, o que é que nós devemos praticar? 1 João 2, verso 29, que diz assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é o quê? Nascido dele. Ou seja, você e eu não somos chamados para viver em pecado, nós somos chamados para praticar a justiça se somos nascidos de Deus. Mudou a conversa agora, ficou mais pesado, ficou mais solene, ficou mais difícil. O texto afirma que Deus é justo,
E evidentemente que a justiça faz parte do caráter dele. Então, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele planeja, tudo que ele executa, é justo. Mas tem um ditado que diz o quê? Tal pai, tal filho. Você sabe que os costumes dos pais, os filhos têm. E o pior é que assim, normalmente os filhos, aqui tem os pais e mães aqui, normalmente os filhos só pegam os defeitos da gente, as virtudes da gente eles não pegam. É verdade ou não é? É verdade. Você tem algum defeito, é ali que ele vai, não é? Mas olha bem, esse não é o caso com relação a Deus e nós, não é? Que a gente, os filhos carnais sempre possuem um pouco do caráter, os traços, personalidade, as características dos pais, e às vezes são herdados e às vezes são cultivados, mas de qualquer forma eles existem. Agora, aqui o texto diz que aquele que nasce de Deus, portanto é filho de Deus, pratica a justiça. Pensa um pouquinho, o que a lei dos 10 mandamentos representa? A lei dos 10 mandamentos representa o quê? O caráter de Deus, correto? Simples assim, é um resumo do caráter de Deus, é a lei dos 10 mandamentos. Agora vem um problema para você e para mim. Agora vem um problema. Deus criou a humanidade à sua semelhança. Então, se nós somos filhos de Deus, e o ditado é o que? Tal pai, tal filho. A lei de Deus não reflete só o caráter de Deus, tem que refletir o nosso caráter também. Percebe? O nosso caráter também tem que ser refletido com a lei de Deus. Por isso que o texto diz que se nós sabemos que ele é justo, sabemos que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então não só não pecamos, mas devemos praticar a justiça. Agora, como é que a gente deve praticar a justiça? Próximo passo, 1 João 4, verso 7, que diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, a ordem de nós nos amarmos uns aos outros, por que 60 anos, um pouco mais, talvez, depois de Jesus ascender ao céu, João escreve isso, que a gente deve amar uns aos outros? Você sabe, você conhece Mateus 24, o sermão profético de Jesus. No verso 12, quando ele vai falar da pregação do Evangelho no 14, ele introduz com o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, aí aconteceria o quê? Esfriará. Então, enquanto o amor estiver esfriando dos outros, o amor teu e meu como cristãos deve aumentar para com os irmãos. Isso é um desafio. Como é que identificamos o cristão? Não é? Porque, veja bem, vamos analisar um pouquinho. O amor, como diz 1 Coríntios 13, tem muita coisa ali, mas eu não vou passar por ali, só vou fazer uma essência. O amor nos leva a ser pacientes, nos leva a ser corteses. Isso aqui eu acho que a gente erra muita coisa aqui. O amor nos leva a esperar o melhor do nosso irmão, não o pior. Porque Deus, quando olha para você e para mim, Ele olha do jeito que a gente está, ou do jeito que a gente caiu, do jeito que a gente está lá no mundo? Não, é evidente que não. Como é que Ele olha para você e para mim? Quando você vê o porquinho todo cheio de lama lá, você não imagina que ele vai continuar com lama. Você imagina que você vai lavar ele vai ficar quietinho. Deus, quando olha para você e para mim, Ele não olha como nós estamos, Ele olha como Ele vai nos transformar e nos levar para o céu. Ele olha com amor e com otimismo para você e para mim. Por que nós olhamos com pessimismo para os irmãos? Não podemos fazer isso. Devemos olhar com amor também para os irmãos. Percebe? Esse é um problema. Devemos ter os olhos de Deus. Olhar. Por quê? Porque é o amor que vai tirar da vida do cristão
o egoísmo, o ciúme, a inveja, o orgulho e tanta coisa que ofende os outros. Que às vezes a gente tem uma postura tão ofensiva em relação aos outros, que os outros se afastam da gente, e a gente às vezes quer pregar o evangelho para eles e não chega nem perto. Ainda mais agora com o distanciamento social, que quando a gente entra no mesmo corredor, um já faz assim para o outro, se afasta do outro. Parece que virou todo mundo leproso agora, né? Era o leproso, só leproso, a turma corria. Agora você fala, olha, eu tenho vírus, todo mundo vai embora. Imundo, né? Agora viramos imundo, é o vírus. Entende? E agora? Então veja, irmãos. É o amor que vai capacitar cada um de nós a suportar os pecados e as ofensas e as injustiças que nós recebemos e que muitas vezes fazemos também, e que os outros também precisam receber com amor. Então veja, precisamos crer que Cristo é o nosso Messias prometido, o nosso Salvador, que vive e transforma gente, que a gente pode viver sem pecado, que a gente pode praticar a justiça, e que a gente vai ter mais amor pelos irmãos. E isso vai nos levar ao quinto ponto. 1 João 2, verso 15, fala que Deus ama um ponto que você e eu não devemos amar. Mas a gente vai explicar essa diferença rapidinho. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Interessante que em João 3,16, João fala que Deus amou o mundo. Que mundo que Deus amou e que mundo que você e eu não devemos amar? Simples. Cristo não veio salvar o planeta, nem as obras erradas das pessoas. Cristo veio salvar as pessoas, criaturas criadas por Ele à sua semelhança e perdidas pelo pecado. Mas você e eu amamos o mundo e as obras do mundo. E infelizmente a gente faz ao contrário de Cristo, né? Cristo amava perdidamente o pecador e odiava o pecado. Atualmente, infelizmente, às vezes a gente ama perdidamente o pecado e odeia o pecador. E é isso que tem acontecido. Infelizmente, mas é. Infelizmente, mas é. Então veja, por que você e eu, nesse mundo, as obras do mundo, as coisas más do mundo, não devemos ter? 1 João 5, verso 4, que diz assim: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E como é que você e eu vamos vencer o mundo? O resto do verso explica. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o mundo deve ser encarado como inimigo, não como amigo. E os inimigos da nossa alma têm que ser combatidos e vencidos. E só vamos vencer pelo poder do Espírito Santo. De outro jeito. Não é? Infelizmente, nós vivemos numa época que acho que as pessoas não concordam que vencer o mundo só é possível para quem é nascido de Deus. Porque nós vivemos hoje numa época assim, até a meditação matinal de hoje fala isso, nada a ver. Nada a ver. Olha, irmão, esse procedimento não está legal e tal, você devia pensar nisso. Nada a ver. Deixa eu fazer, podemos fazer tudo, podemos concordar com tudo quanto é doutrina errada, tudo quanto é procedimento errado, tudo quanto é postura errada, social, ou familiar, ou no trabalho, ou profissional, seja onde for. Não, nada a ver, isso aí não tem nada a ver. A gente vive com nada a ver. Mas aqui o texto fala claramente que tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu não sei se você sabe, mas a história do cristianismo tem algumas passagens bem interessantes, principalmente depois que o bispo de Roma recebeu a supremacia sobre todas as nações, principalmente da Europa.
Você sabe que as nações já estavam divididas, que o Império Romano foi dividido entre essas nações todas da Europa, porém havia o que a gente chamava de feudos, senhores feudais. Você conhece um pouco a história, você sabe bem o que eu vou falar. Então o senhor feudal era considerado assim, até hoje, por exemplo, ainda se conta assim, ó, tal país é católico, tal país é protestante, tal país é católico aqui, é católico ali. Por causa dessa herança que começou lá para o século VII, VI, VII, VIII. Quando um senhor feudal se convertia, eles consideravam que todo o povo dele, do feudo dele, se convertia. Então o que acontecia? Quando o senhor feudal se convertia ao cristianismo, acabando com todo aquele panteão romano e aquela adoração pagã que eles tinham, eles batizavam o senhor feudal e batizavam todos os moradores do feudo. Mas aí surgiu uma questão até interessante, que a gente até vai dar um pouco de risada talvez. A pergunta foi: bom, e um soldado? Um soldado tem que usar a mão para matar? Como é que a gente vai batizar ele? Ele vai ser cristão, aí ele não vai ser mais soldado, nós vamos ficar sem defesa? O nosso exército vai ficar sem força? Então se chegou, você pode estudar um pouco isso, você vai dar risada talvez, se chegou a uma brilhante conclusão. Você é soldado? Qual mão você segura a espada? Com a mão direita. Então eles batizavam a pessoa com a mão direita para fora da água. Então o cara estava batizado, mas a mão dele não estava. Você pega a lança com a mão esquerda, então a mão esquerda para fora da água. Ele podia matar porque a mão esquerda não estava batizada. Infelizmente no cristianismo hoje a gente tem o mesmo procedimento. Parece que a gente foi batizado, mas deixou às vezes a língua para fora da água. Fala cada coisa que absurda. Às vezes deixou o olho para fora da água, sabe? A gente fica só contemplando coisa que não devia. Às vezes deixou o estômago, às vezes deixou o pé para fora, vai nos lugares que não deve ir, mas o meu pé é que vai, não sou eu que vou, ele que me leva. Parece que a gente tem esse mesmo problema dessa herança da Idade Média, dos cristãos que foram batizados com a mão para fora. Entende? É verdade isso ou não é? É verdade. E a gente acaba não vencendo o mundo como devia vencer como cristão. Então, irmãos, o apóstolo João mostra na sua carta aqui que aquele que se chama pelo nome de cristão, um verdadeiro cristão, não um falso cristão, vai mostrar alguns pontos. O primeiro deles: um verdadeiro cristão crê que Jesus é o seu salvador pessoal e que por isso ele teve a sua vida mudada. E ele tendo a vida mudada, o pecado não é mais um hábito que escraviza. Ele tendo a vida mudada e não tendo mais o hábito escravizante do pecado, o mundo não é mais um amigo, nem prende mais a atenção dele. Porque agora, como filho de Deus, ele deve amar a verdade e se empenhar em fazer o bem, com amor desinteressado e amor não fingido. É isso que as 5 expressões filho de Deus ou nascido dele nos mostram, né? Essas são as marcas que fazem o cristão ser diferente dos demais. São as marcas que provam que você é de fato um filho de Deus. Então a pergunta para mim encerrar essa manhã, para você que está em casa, para nós aqui na igreja, é importante, muito importante a gente descobrir se essas marcas são as nossas marcas. E se não são as nossas marcas, o que é que você e eu devemos fazer para tê-las, para portá-las, para sermos identificados com elas? Né? Pense, talvez você em casa ou aqui, ou eu também, talvez tenha alguma dessas marcas que está faltando para você e para mim. Talvez mais de uma está faltando. E eu gostaria agora de fazer uma oração, mas antes de a gente fazer essa oração, eu quero que você pense, talvez em uma ou mais dessas marcas que está nos faltando. E nós vamos orar e pedir que Deus nos coloque essas marcas para que a gente possa ser realmente identificado
como verdadeiro cristão. Vou dar uns segundinhos para você pensar. E em seguida nós vamos orar. O texto diz: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos colocar em pé os que estamos aqui, você em casa, em atitude de reverência, vamos orar a Deus. Senhor, ao encerrarmos o programa desse santo sábado, louvamos o Teu nome pelas advertências que o Senhor nos tem concedido, o Senhor tem feito. E hoje acabamos de ver que para sermos nascidos de Deus ou nascidos dele, precisamos ser identificados com algumas marcas que cada um de nós pensou, em um ou mais pontos que ainda temos infeccionados em nosso caráter. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoando. E que a partir de agora, Pai, tenhamos fé. Fé vinda dos altos céus, porque a Bíblia fala que o Senhor é o autor e consumador da fé. Que o Senhor seja o autor e consumador da fé de cada um de nós, para que os pontos que ainda nos faltam, possamos abrir o coração e permitir que o Seu Espírito trabalhe de tal forma que mude a nossa vida, mude o nosso coração, para que possamos ser realmente identificados como verdadeiros filhos Teus, como verdadeiros cristãos. Cuida de cada um dos Teus filhinhos em casa, cuida de cada um de nós, de cada família desta igreja que não tem vindo por causa de crianças e outras circunstâncias, sejam quais forem, que o Senhor abençoe a cada família dessa igreja e dê a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz a todos nós, a convicção do Teu Espírito que em Cristo Jesus temos o perdão e a transformação que necessitamos. Aceita a nossa entrega, nosso louvor, em nome do Senhor Jesus o fazemos. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Terça-feira temos um programa às 8 da noite aqui com a Arinei, e às 8 da noite da quinta-feira também um outro programa com o pastor César ou com o pastor Rui. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.